Muito embora o quindim ficou na mente. Mas deixe para comer no almoço agora. Mas vocês viram que o quindim ficou na história, né? Vieram me perguntar aqui, viu, presidente? Se eu merecer novo convite para estar aqui, né? Aí vai ter quindim, vocês vão ver. Se o senhor aceitar o convite, já providenciamos o quindim, né, seu Teltos? Tá bom. Põe no freezer. Meus irmãos, minhas irmãs, agora nós vamos ouvir a dona Setembrina. Melhor eu segurar. Bom dia a todos. Eu vou declamar uma poesia em homenagem ao nosso palestrante que nos trouxe assuntos bem atuais, mas de grande profundidade. Obrigado. Que dá para a gente ficar pensando muito tempo neles, né? Porque são assuntos importantes. Tá. Reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo o braço soberano. E passaram fremindo, arrojados e insanos, ébrios de poder e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. O Cristo, no seu berço de palha, humilde e pequenino, trazia consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E para sempre, como um solo generoso e profundo, entre as nações que engrandecem o mundo, será sempre o excelso Rei do amor que nunca morre. Agradecemos esse momento lírico aí da dona Setembrina, muito bonita a poesia. E nos leva ao passado, ao tempo dos tiranos, dos reis, não é? Eu sou muito emotivo com as coisas. Então tem certas leituras do Espiritismo que me cativam muito. Tem uma que diz assim: vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrabaldes de Roma, com seus aquedutos partidos, os túmulos abertos, as necrópolis, que dorme um sono de 20 séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. E aí vai embora, fica para outro dia. Leon Denis, viu? Leon Denis, Depois da Morte, é a mais bela introdução da literatura espírita. Leiam, vão adorar. O livro em todo depois também, né? Século 21, estamos aí nele. Século da renovação, da transição planetária, da reforma total da Terra, que está acontecendo. Não confundir avanço com degeneração. Começa por aí.
tudo que se vem contrário ao processo natural evolutivo, natural. A gente precisa aprender o Espiritismo, as palavras, o sentido delas. Tudo na natureza se transforma, mas num processo natural. A biologia segue o seu curso, a física o seu curso, a matemática, aqui o doutor em matemática, eu soube agora aqui, o nosso irmão aqui é doutor em matemática, né? Eu até perguntei o que é que tem na cabeça de um doutor em matemática. Para mim é uma curiosidade, porque números. Ele tem cabelo Bastante. Por isso que eu até acho que vou fazer matemática para nascer cabelo, porque está caindo. Nesse setembro. Então, tudo tem que seguir, meus irmãos, isso é importante no centro espírita, curso natural das coisas. O meu irmão veio falar comigo aqui há pouco, e eu disse para ele que ele é médium. Mas eu não sou médium. Eu falei, mas então precisamos estudar o Espiritismo. O livro dos médiuns, quando você abre, depois da introdução, o que diz o senhor Allan Kardec? Vocês lembram? Todos somos médiuns. O que difere é a capacidade, a intensidade mediúnica. Porque ele veio me falar um assunto que eu ia tocar nele. Por isso que ele é médium. Então, curso natural das coisas. O que não é curso natural? Que é contrário à boa ordem, é contrário aos costumes lógicos, porque os usos e costumes têm força de lei. Então, um mau costume pode trazer uma sociedade degenerada. A gente não percebe isso. Usos e costumes. Não fala o bom costume e o mau costume. O mau costume vai trazer uma sociedade degenerada no futuro. O bom costume, uma sociedade organizada, evolutiva, que vai crescer. Então, tem muitas coisas, quando eu disse na introdução sobre, por exemplo, identidade de gênero, que se pode falar num seminário, é claro, mas tem outras coisas que não são da alçada do Espiritismo. O senhor Allan Kardec disse isso. Tem situações que não são da alçada do Espiritismo. Por quê? Porque ele não vai perder tempo com essas coisas que dividem, que separam e que trazem retrocesso. Não. Quem entra aqui naquela porta tem os seus dramas, às vezes até nessa área. Então eu preciso ouvir uma proposta saudável, inteligente. E o Centro Espírita está nesse papel. Então nós temos que tornar o centro, a sociedade, um instrumento vivo e atuante no seio da comunidade. Foi falado aqui nos grupos, envolvimento com a comunidade. Aqui tem um envolvimento com a comunidade, por exemplo, que é a obra social. Mas é preciso ter outros. E tem. Contribuindo para o seu aprimoramento material, moral e espiritual. Porque Jesus não fechou as suas palavras em círculos iniciáticos. Não, o altar de Jesus foi o povo, as ruas, as praias, o monte. Ele falava para todas as criaturas. Por isso, quando ele percebeu que os próprios judeus estavam fechando aquilo que ele trouxe, ele chamou alguém. E eu estou usando palavras aqui apenas sintetizando. E disse, vá lá e fale para todas as gentes. Sabem de quem eu estou falando? Do apóstolo dos gentios, Paulo. Então, o Centro Espírita precisa sair das suas paredes. Mas eu vou levar uma atividade espírita lá fora? Não, você vai representar o espiritismo lá fora, é diferente. Muitos grupos colocaram aqui, vivência espírita. Aonde eu estiver, no mercado, no banco, na escola, eu sou espírita. E eu preciso lembrar o que Emmanuel recomendou. Espírita, seja o nome do teu nome. Sou espírita.
E as pessoas vão saber, olha, esse cidadão ali, ele frequenta o abrigo espírita Oscar José Pitã. Aí eu estou na rua, no meu automóvel. Aí um camarada me dá uma fechada, eu sou frequentador do abrigo. Abro a janela e seu o quê? A gente quer ser espírita sem preocupação, sem dificuldade. Vocês estão enganados. Lamento. Todos nós aqui, sem exceção, mais ou menos, temos nossos dramas. Seja quais forem. Ou de trabalho, ou de relacionamento, ou na família. Nossos dramas. Porque nós estamos caminhando para a luz, temos dificuldades, viemos de um passado que não é esse que nós temos hoje no futuro, no presente. Já sabemos que tivemos dificuldades para trás, precisamos aprimorar agora o passo. Então essas dificuldades precisam ser recompostas, reconstruídas, restauradas. E aí vem as expiações naturais, agravadas por aqueles que não querem o progresso da luz, do cristianismo, e às vezes nem o nosso progresso. Quantos espíritos nos acompanham? A gente não sabe. Mas às vezes um ou outro a gente sabe. Eu mesmo falava com um companheiro, e ele dizendo que o espírito apareceu para ele e disse assim, na mesa, no trabalho mediúnico: olha, você não sabe o que eu te prejudiquei. No momento em que ele começou a ter noção das coisas. Sim, nós temos os nossos desafetos do passado, e que às vezes estão presentes na figura de um irmão, de um primo, de um cunhado, de uma sogra. Mas sogra é parente, né? Na figura de um marido, de uma esposa. Os reajustes precisamos fazer. Então, meus irmãos, o centro espírita do século XXI precisa estar ligado com a comunidade. Vamos ver. Allan Kardec pensava numa direção coletiva, na instituição de uma comissão central coletiva. Está em Obras Póstumas. Significa que o centro precisa ser organizado. Tem que ter, e tem, o seu estatuto, o seu regimento, as suas atividades doutrinárias, sociais, a sua atividade mediúnica, que faz parte da atividade doutrinária. Então ele precisa ter essa direção forte, coletiva. Não só um decide e os outros obedecem. Está errado. Tudo errado. Não há mais lugar no centro espírita para o dono do centro. Cadê a chave do arquivo? Ah, está na casa do presidente. É complicado, né? Tudo errado. Ah, mas não tem ninguém que venha atender. Não tem, porque o presidente não deixa. Eu estou dando exemplos assim, superficiais. Não estou me relacionando aqui, viu? Nem falei em chaves aí do abrigo, nada disso. Então, essa direção ela precisa ser pulverizada entre as pessoas, para que todos tenham responsabilidade. É muito bom chegarmos aqui. Que dia que é as palestras públicas aqui? Muito bem. A beleza, chegar aqui sentado, as cadeiras são confortáveis. Chego, sento, assisto lá a palestra, recebo o passe e vou embora. Mas é uma opção da pessoa, se ela não quer se apresentar, opção. Mas há muitos que às vezes chegam, sentam e queriam dar uma contribuição, e ninguém nota, ninguém observa, ninguém vai ao encontro. Tem muito disso. Tem pessoas às vezes que ficam anos no centro espírita, o dirigente não fala com a pessoa. Mal é mal, cumprimenta. Então essa direção coletiva precisa estar no meio de tudo, entre nós.
Por quê? Precisamos oferecer garantia de estabilidade ao espiritismo, responsabilidade do trabalhador espírita. Estabilidade para a doutrina. Nós vimos ontem, de certa forma, sem crítica, o que fizeram com o cristianismo. Aliás, eu tive a oportunidade, na obra que escrevi e doei a Félix, Os Ângulos do Cristianismo, Admoestações de Jesus e os Ângulos do Espiritismo, de escrever um capítulo, é um livro de pesquisa, escrever um capítulo que me chamou muita atenção. Fiz uma pesquisa e achei com um pastor americano, Thomas Horton, uma informação muito curiosa que eu trouxe na obra, e criei um capítulo chamado O Cristianismo Sem Cristo. Está aí, a vertente. São as vertentes novas que vão surgindo, que prometem o reino de Deus já aqui na terra. Cuidado com isso. A proposta que nós precisamos levar, a proposta de estabilidade. Dizer às criaturas que estão aqui na palestra: olha, os que sofremos por uma causa justa. Há que ter um fundamento no nosso sofrimento. Se não é na vida presente, há que ser numa vida pretérita. Aí você vai falar, por exemplo, sobre a reencarnação nesse ângulo. A reencarnação dá vários tipos de exposição que você quiser fazer, vários ângulos. Aliás, é a resposta maior do Livro dos Espíritos, questão 222. É a mais extensa. Considerações sobre a pluralidade das existências. Na obra é a 222. Então, oferecer garantia de estabilidade. A pessoa chega ali e sabe o que ela vai encontrar. Mensagem não precisa ser espetaculosa, mas lógica, segura, centrada, embasada nas obras básicas. Então, o meu irmão me lembrou ali quando conversava comigo, eu fui visitar um centro em Curitiba há algum tempo, na periferia. Fui porque era aniversário da casa, eu fui convidado, não era o palestrante. Aí, uma região muito pobre. E fui lá. Aí eu perguntei, quem é o palestrante? É fulano, da comunhão espírita, assim, tal. Eu já conhecia a pessoa, mas nunca tinha ouvido ela falar. Não é crítica também. Aí eu estou numa comunidade de pessoas que têm mais dificuldades materiais, que às vezes não têm cultura acadêmica. O cidadão vai falar sobre fluidos. Ah, meu Deus do céu, nem eu entendi. Quer dizer, falta bom senso. Que estabilidade se ofertou às pessoas. Falar para pessoas desse nível sobre fluidos. Pergunte para casa: olha, você gostaria que eu abordasse qual tema lá? O expositor, outra coisa, o expositor, ele tem uma tendência natural dele próprio, um gosto natural. Tem gente que gosta de falar, por exemplo, muito na área da ciência. Um médico, não é? Um psiquiatra, etc. Tem essa empatia, que é isso, aquilo que ele conhece mais. Tem outros que gostam de falar mais na área do comportamento, um psicólogo, uma psicóloga, mas não precisa ser psicólogo, nem médico, nem nada. Também tem a tendência da pessoa. Tem outro que gosta mais da filosofia, da história. É o meu caso, por exemplo, eu sou muito ligado a essa área, né? Então, quando me convidam para a palestra, eu passo os temas, olha, mas naquela área que eu me sinto caminhando, que eu acho razoavelmente, né? Porque eu tenho que dar estabilidade. As pessoas vão lá para ouvir uma mensagem, não do Francisco, da doutrina. Então temos que ter esse cuidado, ainda mais nesse século. Cuidar dos interesses da doutrina e da sua propagação. Como é que a gente faz isso? Os interesses da doutrina, quais são? Alguém arrisca? Vamos, gente. Quais são os interesses da doutrina? Ninguém quer falar.
Em linhas gerais. Consolo. Esclarecimento é o primeiro. Consolo. Foi falado aqui. Sim. Sim, é um combate ao materialismo permanente. É forma íntima, foi falado aqui. É o interesse da doutrina. Divulgação segura. O interesse da doutrina. Então essas coisas que o grupo sabe, as pessoas sabem, elas colocaram aqui. Precisam ser alvo permanente de cuidado. De cuidado. Então eu preciso ter uma casa espírita onde haja entre os seus frequentadores a preocupação com a caridade. Não só material, que faz parte, mas essencialmente moral. O dom de entender a imperfeição do outro, que é um dom, é uma conquista. Segurar a crítica mordaz, deixar para trás. É difícil, né? As pessoas chegam e dizem, olha, o coronel ali, assim, não, é mesmo, o cara é muito chato. Mas já aumenta. Eu sei que aqui no abrigo não tem nada disso, mas tudo bem. Todo lugar tem, né? Valores morais. Agora eu vou começar a trabalhar com as coisas do grupo. Valores morais. Acolhimento. Quem chega ali precisa ser bem acolhido. Aí a pessoa chega no centro espírita, você, pois não. E vai, aqui é tal, já leva na tesouraria, aqui é a tesouraria. A pessoa vai embora. Às vezes já veio lá da doutrina, onde tinha que dar lá no saquinho, tinha que dar o dízimo, não quer mais fazer isso. Chega no centro, já leva direto na tesouraria. Então, receber quem chega, tem a arte de receber quem chega. Escute a pessoa. Qual é o interesse que trouxe ela ali? Eu tenho visto algumas coisas, vocês podem me criticar depois que eu for embora. Eu acho isso errado. Eu acho isso errado. Pessoa criam no grupo, um grupo para atender as pessoas que chegam. Aí a pessoa chega na casa, levam para uma sala, enquanto a palestra está transcorrendo, a pessoa está conversando com a pessoa na sala. Meu Deus, a pessoa ela não veio para isso no começo. Ela quer ouvir alguma coisa que lhe ajude. E a gente tolhe a pessoa de estar sentada ali, às vezes ouvir uma frase do expositor que vai deixar ela melhor. Conversa depois. Depois do trabalho chama, olha, gostou? Podemos lhe ajudar? Não sei se aqui fazem. Então, como é que você vai impedir a pessoa que chega precisando de socorro de ser socorrida? Tem muitos centros fazendo isso. Eu não concordo, mas respeito. Conservar a sua integridade do centro e do trabalhador. Estamos falando dos desafios do centro espírita. O centro Abrigo Espírita Oscar José Pitã é reconhecido na comunidade. Pelo trabalho social, mas pela divulgação que faz do espiritismo. E ali existe uma organização segura, integridade nos propósitos. Os que trabalham lá são pessoas que estão lutando contra as suas imperfeições. E, portanto, alvo de muitas armadilhas espirituais, todos somos, com dificuldades espirituais todos temos, mas que estão procurando resistir. E, portanto, manter a sua integridade. Porque os desafios do século vão piorar. Já vamos falar nisso. É o momento em que está sendo remexido o lodo no fundo. O lodo moral do fundo da terra está sendo remexido. Está vindo à tona. Ontem eu tive o desprazer
Eu, enquanto estou em atividade, procuro não fazer isso. Eu disse ao Teodoro, mas não sei onde eu quis ver um recado, alguma coisa de casa. E aí me chamou a atenção um WhatsApp lá. Eu tive o desprazer de ver aquilo. Olha, até orei, porque eu comecei a passar mal. De fato. E cabe aqui um deputado falando da tribuna da Câmara sobre um projeto que está sendo relatado numa comissão por 2 deputados, que vai permitir, é o que eles pensam, o casamento de pai e filho. Pai e filho. E mais o quê? Tinha outra coisa. Irmão com irmão. Mas olha, é uma degeneração total. É o poliamor. Você viu, né? Aquilo eu passei tão mal. Como diz o espírita fanático, orei 10 vezes. E é a degeneração que está chegando aí. E nós precisamos conservar a nossa integridade, meus irmãos e minhas irmãs. Nós sabemos o que é certo já. Mas os nossos filhos vão nos perguntar sobre isso. Bom, é os tempos. E aí nós temos que ser fiéis ao que aprendemos. Meu filho, minha filha, isso é uma degeneração dos costumes. Isso é uma prática da barbárie que tentam impor de novo na terra. É o momento em que o lodo está sendo revirado. Essas coisas vêm para fora, até que haja uma limpeza fluídica, espiritual, para que a terra da regeneração seja diferente. É uma coisa, mas o centro espírita está diante desse desafio. Essas coisas de interna corporis, em grupos de estudo, podemos discutir? Podemos. Em palestra já fica pesado, não é uma temática objetiva do espiritismo, porque às vezes você pode chocar as pessoas. Não sei se entenderam, né? Conservar a integridade. Estudar os novos princípios suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. Isso é muito interessante. Novos princípios, não falei em degeneração, suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. Por que entrar? Porque há a regulação ali no Livro dos Espíritos que a gente nem imagina, a gente nem tem expectativa. Eu comentava ontem, acho que enquanto jantávamos, não é isso? Sobre a presença da física quântica no Livro dos Espíritos. As pessoas perguntam, mas não tem, lá tem. Não tem com esse nome, física quântica. Então, para os curiosos, anotem e estudem em casa, a questão 540 do Livro dos Espíritos. Está ali, é tudo física quântica. Principalmente no final, os Espíritos são clássicos. A menor unidade conhecida, a época em que o Espiritismo chegou na Terra, era o átomo, que agora já se subdividiu. Então eles dizem, do átomo ao arcanjo, há uma grande evolução. O arcanjo começou por ser átomo. Está ali, clássico. Então são princípios novos que vão surgindo, revelações científicas novas que você vai podendo colocar no corpo da doutrina. Aí as pessoas, houve uma época aqui que houve uma gritaria, lá no Paraná tinha um governador que proibiu o transgênico, as sementes transgênicas, etc. E aquelas coisas são uma revolução, né, do ponto de vista da genética. E aí, será que tem isso no Espiritismo? Tem. Questão 692. Podem anotar. Quando Allan Kardec indaga se a melhoria da raça animal e vegetal marca um progresso da humanidade, mais ou menos isso é a pergunta. E os Espíritos respondem classicamente: tudo se deve fazer para chegar na perfeição. Tudo. Aí depois, lá na frente, Allan Kardec pensa assim: mas e aqueles que descobrem alguma coisa, uma revolução genética, alguma coisa, e usam para interesse pessoal, usam para o mal às vezes, né? E Allan Kardec, na sobrepergunta, insiste mais ou menos nisso, e os Espíritos respondem de uma maneira impressionante. Para mim é a resposta mais curiosa do Livro dos Espíritos, porque eles dizem assim para Kardec: que importa, desde que o progresso se faça?
Aqueles que utilizam por interesse pessoal responderão por isso. Mas o progresso vai se fazer. Veja que coisa maravilhosa. São desafios que penetram no corpo da doutrina, porque a doutrina recepciona isso porque está lá. Se ela recepciona é porque está lá. Não é uma coisa maravilhosa isso? Estamos diante de uma doutrina dinâmica, que a gente nem penetrou em 10% dela. Não tenho dúvida disso. Que coisa fantástica. Coisa fantástica. Muito bem. Isso são desafios para o Centro Espírita do século XXI, saber colocar essas coisas. As questões vêm, saber até enfocar isso, né? Os progressos, os avanços tecnológicos, podemos falar em palestras, sim, sem dúvida. A genética, o domínio do genoma, né? A modificação da genética, a ação que visa interferir lá, desde o embrião, para evitar doenças futuras. Tudo isso é progresso, isso aí são coisas que penetram dentro do corpo da doutrina. O Centro Espírita do século XXI precisa estar preparado para essas coisas, né? Tocar nesses assuntos sérios. Esses assuntos que falamos há pouco aí, deixa isso para lá. Essa degeneração de costumes é um tempo que vai passar. É o lodo que está sendo revirado. Então essas situações novas que a gente está aí, nesses desafios permanentes. Aí tem um tabu nos centros espíritas. Eu vejo pouca gente falar, e também não deve falar muito, porque às vezes assusta. Os chamados objetos voadores não identificados, os OVNIs. Existe, não existe? O espiritismo tem que se preocupar com isso? Não tem? Fala, isso é uma coisa natural. Eu conheço, por exemplo, um extraterrestre. Conheço. Não. Chama-se Yeshua ben Josefo. Conhece ele? Jesus, filho de José. Ele já existia antes da Terra existir. Ele é um extraterrestre. Alguém tem dúvida disso? Então, vejam, o advogado é duro. Ele apresenta a tese e sustenta. É um extraterrestre, encarnou aqui, mas ele é extraterrestre. Então são coisas naturais. A gente, opa, seja bem-vindo. Então vocês vejam só, como é que a gente, pode deixar fechado, está melhor assim, sem vento. Como é que a gente vai penetrar no seio da doutrina, quando o próprio Jesus disse lá, no Evangelho dele, que há muitas moradas na casa do Pai. Vamos imaginar que só a terra... Você sabe quanto leva de tempo numa nave, num bólido que voasse à velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Para você, numa galáxia só, são bilhões, que a Via Láctea, você sabe quanto leva para ir atravessando ela de uma ponta a outra, a Via Láctea, num bólido que voasse a 300 mil quilômetros por segundo? 11 mil anos-luz. E nós queremos achar que isso é um tabu. Não é, daqui a pouco vai acontecer. Aguardem. Até 2025, dizem alguns reveladores, que não são coisas que vão entrar no corpo da doutrina. Teremos aí os contatos, né? Então são coisas que a gente não pode fugir. Claro, não vai chegar na palestra e dizer, olha, eu conheço um reptiliano, aquelas coisas que tem no YouTube, está cheio, né? E conheço não sei o quê, isso aí já é tudo, tem muita coisa que é lixo. Mas é possível. A vida em outros mundos? A vida em outros mundos. Então, os novos princípios. Manter, consolidar e estender os laços de fraternidade entre os adeptos e sociedades particulares. Relacionamento humano dentro do centro espírita. Nós estamos num século em que a carência de fraternidade está cada vez aumentando, porque como disse, a ebulição das coisas. Então nós precisamos, dentro do nosso núcleo
Ter um núcleo seguro, sadio, onde a gente haja com fraternidade uns com os outros. Querem ver uma ação de fraternidade? É não gostar do que o dirigente fez, mas ficar quieto. É fraternidade isso. E se eu achar que aquilo me incomoda, eu vou conversar com ele em particular. Fraternidade. Não ficar fazendo fofoquinha pelos cantos. Isso não é fraterno. Né? É um exemplo só. Então a sociedade espírita moderna, o cientismo moderno, precisa tocar nesses assuntos entre eles. Fazer reuniões sobre esse objetivo. Allan Kardec criou, na verdade ele pega um lema que existia e muda um pouquinho para o espiritismo e para o centro espírita. São 3 coisas, quem lembra? Qual é a primeira? Trabalho, solidariedade, tolerância, que entra no campo da fraternidade. A solidariedade e a tolerância é a fraternidade em ação. Mas veja que visão que ele tinha, né, do futuro. Então precisamos fortalecer os laços. E vimos aqui em grupo, inclusive, que sugeriu coisas aqui para fortalecer o livro, os laços, piquenique. Piquenique é coisa antiga, né? É do meu tempo esse aí, piquenique. Falar isso para um jovem, piquenique, o que é isso, pai? Pois é. Mas esses encontros de trabalhadores, a sugestão do grupo muito importante. Vamos fazer um almoço juntos, né? Seja aqui no pátio, seja numa chácara, né? Um sítio qualquer, no sítio do presidente, essas coisas. Vamos fazer um almoço lá. Mas eu não disse que ele tem sítio, não. Eu falei sítio do presidente, né? Vamos estar juntos. Fazer um encontro, levar os filhos, levar todo mundo, um churrasco, né? E bom chimarrão, um fandango, mas a mulher é a própria daí, da música, né? Ok? Então, o trago daí já é o chimarrão, né? Então, eu disse há pouco aqui sobre a questão do chimarrão, né? Eu vi que tem gente que ficou meio assim, meu Deus, gente, isso aqui é uma fraternidade. A gente não vai usar em palestra, mas eu fui fazer um seminário em Porto Velho, foi no primeiro semestre, e lá estava muito quente, eles estavam tomando tererê. Qual é o problema no seminário? A pessoa se torna mais espírita ou menos espírita? Eu fico pensando, claro, sem exagero, eu fico pensando, será que Jesus estava errado? Quando ele disse que não é o que entra na boca que macula, é o que sai? Fica para pensar. Convocar congressos, assembleias gerais, no caso do centro, vocês estão fazendo aqui, ó, mês espírita. Tem centro que faz semana espírita. Essa interação, essa troca é importante, muito importante. Troca de experiências, de convivência. Um vem e traz uma experiência de um lado, veio aqui um palestrante lá de Belém do Pará, daqui a pouco vem outro lá, de onde é que veio aqui sem ser? São Paulo, aí vinha de Curitiba, aquela convivência gostosa, essa troca, mas que coisa boa, isso fortalece a gente e a doutrina. Então o centro precisa sempre organizar esses eventos, esses encontros. É o século XXI, trocar, sair das paredes, fazer, por exemplo, numa cidade com que todos os centros estejam juntos, uma atividade, onde vimos aqui um centro convidado, apresentando aqui o número musical, é isso mesmo, por aí. É essa fraternidade, essa convivência. O centro moderno precisa se preocupar com isso. O intervalo aqui porque era mais extenso em outros lugares. Então aqui, ó, foi falado aqui, num dos grupos, né? Formação de lideranças, trabalhadores.
Então nós precisamos nos preocupar com a formação de novas lideranças dentro do centro. Porque é a renovação que está tendo, natural. E aí, nós trouxemos esses 3 tipos de ação doutrinária que precisam ser permanentes no centro. Cuidar com as palestras, a palestra é necessário. Qual é o pão que liberta? Qual é o pão que liberta? O pão da alma. O do corpo a gente sabe que a pessoa está precisando, precisa ajudar. É o pão da alma. Então, palestras bem organizadas, escalas de palestras, saber quem está convidando, não falo por mim, por todos, saber quem está convidando. Às vezes tem o movimento organizado, aqui é UME, a UME escala alguém, mas não é porque ela escala que eu vou aceitar, eu preciso me informar. Cuidado. Eu já vi muitas coisas assim desagradáveis. Cuidado. Lá no Paraná é URI, que aqui é CRE, lá é URI. Uma vez veio uma palestrante de uma URI falar na nossa casa. Eu estava na plateia, faz anos isso. Eu vi que ela era uma jovem, bem jovem. Nada contra os jovens. E veio falar sobre o aborto. Casa lotada. A nossa casa é média, um salão assim, menor que vocês aqui, com umas 300 pessoas. Lotada. E ela estava indo bem. Como diz a Sandra Bob, ia dar um 9. Certa altura, meus irmãos, ela diz assim, nunca mais esqueci. O aborto é um erro irreparável. Mais ou menos do lado direito, assim no meio, estourou uma senhora chorando alto. Ah, meu Deus, mas foi terrível. Eu levantei, mas algumas pessoas encaminhamos ela para a cama de paz, ficamos conversando com ela lá dentro. Olha o risco. Olha a inexperiência. Não é porque veio pela URI, pelo CRE, pela UME, precisa me informar. Um jovem, bem jovem, que experiência teria talvez para falar sobre um tema tão sério como esse? E para dizer para a senhora que não é nada daquilo. Que Deus dá sempre a oportunidade de refazimento. Então fica por aí o exemplo, para a gente ver que essa parte é vital. Porque a divulgação, foi falado aqui, ó, divulgação em bons aspectos, um grupo falou. Estudo sistematizado, já falei há pouco, dinâmico, moderno. Eu tenho novidades, tenho situações novas, tenho engenharia genética, tenho tudo, mas eu tenho que encontrar dentro do corpo da doutrina o que recepciona ali, estudar isso. Treinamentos constantes. Seja para, aqui chamam de quê? Monitores, aqui que chama de grupo? Facilitadores. Treinamentos. Seja para quem dirige, por exemplo, os grupos de infância, de juventude, para palestrantes. Treinamentos para palestrantes. Precisa fazer sempre, de quando em quando. Traz alguém que conhece um pouco da parte de empatia com o público, aquelas questões, né? Traz mais alguém que possa auxiliar no uso dos mecanismos tecnológicos, na palestra, etc. Para ir soltando mais, as pessoas vão aprendendo mais. É um centro moderno, atuante. Estamos aí, um século novo. Vamos falar de coisas vibrantes, coisas novas também, por que não? Diante dos postulados espíritas. Então tem, não sei, tenho certeza que aqui não há palestrante desse que eu vou falar. Tem aquele que vem para fazer a palestra e fica com a mão no bolso. Faz a palestra inteira com a mão no bolso. Isso chama-se insegurança. Eu já usei a mão no bolso no começo. Aprendi. Com quem conhece isso. Fui fazer um curso de oratória, né? Fora também. Insegurança. Tem gente que às vezes o centro é menor, tem uma cadeira ali. Ele fica segurando a cadeira a palestra inteira. Não larga dela, porque se ele largar dela, ele está frito. Insegurança.
Tem centros que improvisam, século XXI. Eu vi uma cena dessa não há muito tempo. E eu gosto de ir, às vezes, assim, quando uma pessoa me liga, olha, vai fazer uma visita lá, eu fui presidente da federação, conheço muita gente. Aí eu vou, às vezes eu vou sem avisar, não, estou lá. Para assistir mesmo, a gente tem que assistir palestra também. Aí um dia eu cheguei num centro, lá em Curitiba. Um palestrante lá, eu vi lá o nome do palestrante, era da URI. E aí, dali a pouco, era 8 horas a palestra. Era 7h15 e nada das pessoas chegar. Aí eu percebi o corre-corre ali na direção. Uma casa boa até. Aí 10 para as 8, nada do palestrante chegar. 5 para as 8, nada do palestrante chegar. Aí vira aquele desespero. Aí veio um, me chamou do lado, o senhor faria a palestra para nós? Eu falei, não. O cara levou um susto. Não, eu não vim aqui preparado. Ah, mas o senhor conhece tantos temas? Conheço, mas eu não vim para isso. A gente tem que ser assim, não tem jeito. Eu vou lá. Aí eu acho que ele ficou mais desesperado. Aí vai para lá, aí achou uma vítima. Achou uma vítima na plateia. E ela na casa com o microfone. Tudo. Aí a vítima foi lá. Se eu tivesse um apagador igual o professor, lá da plateia tinha arremessado na testa dele. Ah, tinha. Porque ele chegou e disse assim, meus irmãos, deu boa noite lá. A palestra hoje era do fulano de tal, mas ele não veio. Meu Deus do céu. Sabe-se lá o que pode ter acontecido? Um filho doente, um pneu furado, um trânsito fechado, tantas coisas. Não tinha que falar nada disso. Aí ele piorou. Mas eu vou fazer aqui meu feijãozinho com arroz. Eu já tinha jogado o apagador nele nessa hora. Vai fazer arroz e feijão em casa, não no centro. Se não se sente preparado, e aí como é que faz o centro? Então vai lá o dirigente e fala, olha, hoje teríamos a palestra, coisa e tal. Deve ter acontecido alguma coisa com o palestrante, vamos então aqui fazer aqui uma prece, coisa e tal, ministrar o passe, pronto. Não tem que inventar moda. Então improviso. Tem que fazer treinamento para os expositores. Para ele saber, inclusive, o que fala lá na frente. Hã? Só, mas sem dúvida. A nossa casa lá tem escala de reservas, inclusive no passe, no edital. Escalado os passistas e os suplentes. Para que ele saiba que naquele dia, pelo menos naquele dia, ele tem que se preparar mais ainda. E palestrante também. Temos o titular e 2 suplentes. Pode acontecer qualquer coisa. Então a pessoa já vem preparada. Como ela veio preparada, a gente procura fazer o seguinte, como ela foi suplente numa semana, na outra ela é titular. Porque ela já está preparada. E usa o tema que ela... ou um outro tema qualquer, mas ela já está preparada. Então nós temos que ter esse cuidado. Isso só em treinamentos que a gente faz dentro da casa. Para que haja essa expectativa boa. Muito bem. O incentivo permanente aos grupos de estudo se constituirá no celeiro fundamental para a aquisição de novos trabalhadores no centro espírita. É ali mesmo que a gente faz a mão de obra, no sentido geral, entre aspas, para o centro espírita, os grupos de estudo. Então, os chamados facilitadores aqui, lá no Paraná a gente chama de monitores, não muda nada. Eles precisam explorar no grupo que ele, ou 1, ou 2, ou 3, explorar no grupo, e ele tem essa percepção. As pessoas que têm mais facilidades para falar, para expor uma temática qualquer. A pessoa que tem mais facilidade de uma área ou outra. E aí convida a pessoa. Ah, mas ele é estudante, não importa. Olha, escuta, você não quer preparar aqui na próxima terça-feira um temazinho aí que nós vamos estudar sobre isso? Fala aí uns 5 minutos, 10.
A pessoa pode dizer, não quero. Ótimo. Quem quer? Alguém quer? Aparece um, vem, faz uma falinha, coisa e tal. Então ali vai preparando nos grupos essas lideranças. É o celeiro. Eu tenho certeza que vocês fazem assim aqui, não fazem? Então. Considerando a multiplicidade de talentos que todos possuímos e que precisamos ser desenvolvidos, se tivermos uma prática constante de capacitação de colaboradores, foi falado isto aqui, nos grupos, não é? Para atuar em nossos centros com oportunidades sendo dadas e outras frentes sendo criadas para absorver esses companheiros, mais facilmente essas potencialidades serão afloradas e aperfeiçoadas. Então, o centro espírita precisa dar oportunidade, viu, senhor presidente? Para as pessoas. Mas a pessoa vai, talvez ela não fale direito, assim, mas a primeira palestra é que a pessoa faça o quê? Primeira palestra tem dificuldades. Aliás, eu estou de olho no relógio, mas eu vou contar a minha primeira experiência de palestra. Vocês querem? Foi um desastre. Foi um desastre. Eu era muito falante no grupo de estudo, como todo advogado é metido a falar, né? E aí o presidente da casa era um militar também, viu? Capitão do exército. E ele disse assim um dia para mim, ele era um dos coordenadores do grupo de estudo. Escuta, eu vejo que você gosta de falar. Eu já estava há algum tempo ali, uns 2 anos. Você não quer preparar uma palestra para nós aí, falar no sábado à tarde que tem menos gente? Eu falei, mas será? Ele falou, acho que você pode fazer isso. Não precisa se preocupar com o tempo, não. Certo? Ele era muito bacana, sabe? Eu falei, tá bom, eu vou preparar uma palestrazinha aí. Né? E apresente aí, marcou o dia. Aí faltou, não sei se ele fez de propósito, para experimentar, faltou eu perguntar para ele, com mais humildade, né? Então, o que o senhor acha que eu posso falar? Aí eu achei que eu já sabia muita coisa. Escolhi um tema muito fácil, muito fácil. Pluralidade dos mundos habitados. E aí comprei uma resma de papel ofício. Aquelas canetas piloto, lembra? Aquelas várias coloridas assim. Baixei um monte de livro em casa. Aí pegava a folha, achava uma coisa lá, escrevia em azul, botava assim, arriscava. Aí outro texto eu escrevia em verde, para destacar, né? Passava a régua assim. Aí pegava outro texto em vermelho, né? E fui fazendo tudo colorido aquilo. Não me dei conta que eu fiz um monte de folha assim. Mas tudo bem. Chegou no sábado, fatídico, cheguei lá, tremendo. Ainda bem que estava tremendo. E tinha uma mesa, eu acho que desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. E eu não sei porque sempre tem uma bendita jarra d'água em cima da mesa, mas tudo bem, esse é outro assunto. E a mulher do presidente era uma toalha assim, branca com alguns desenhozinhos verdes. Ela tinha comprado, para não sujar muito, um plástico duro, aquele plástico grosso, e encapou a mesa assim. E caía assim o plástico, assim, um pouco igual a toalha aqui. E eu peguei aqueles papéis e fui pondo aqui, nem me dei conta, né? Eu ia ter que ficar correndo ali para ler os papéis, né? Começa aí. E aí sentei, baixei a cabeça e fiquei ali. Era o dia de menos público, tinha umas 80 pessoas. Eu nem olhava para a plateia. Aí ele levantou, muito sóbrio, ele era muito bacana. Olha, hoje teremos aqui uma novidade. Piorou, né? O nosso irmão Francisco, que é dos grupos de estudo, frequenta a casa já há quase 2 anos, então ele vai ter aqui uma oportunidade, a primeira dele, para fazer uma palestrinha para nós, coisa e tal, né? E eu esperando, nem olhava. Daí a pouco chegou o momento em que ele me passou a palavra. Meus irmãos, do jeito que eu levantei, eu bati o joelho naquela toalha dura. Não estou inventando. Ela fez um gancho assim, derrubou a jarra.
E a jarra veio na minha palestra, foi ficando amarela, azul, verde. Aquela água foi escorrendo, foi escorrendo. Me deu um desespero. Eu olhei a porta era lá como essa aqui. Não tinha como sair correndo naquela direção. Falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não tinha saída. Aí eu levantei e falei, 7 minutos. Não tinha fundamento, profundidade, eu ia só ler. E ainda fiz aquela coisa, né? Ai, olha, envergonhado demais, sentei. Aí ele levantou. Aí ele quis me ajudar, piorou, né? Meus irmãos, vamos ser compreensivos. Vocês viram que a palestra do nosso irmão literalmente foi por água abaixo. Aí que eu queria correr. Aí ele falou mais uns 20 minutos, meia hora sobre o tema. Olha, terminou a palestra, tinha uma porta nos fundos, assim, eu saí pelos fundos, saída pelo fundo. Eu falei, não, você não me pega mais. Mas ele foi tão... Aí que está o dirigente saber às vezes, não é por mim, por qualquer um. Saber às vezes como trabalhar as coisas. Eu disse a ele que eu não faria mais palestra. Ele falou, não, você tem condições. Talvez faltou um cuidado que você não teve. Conversar comigo. Eu esperei. Ele falou, eu esperei você agir, mas eu fiquei quieto. É uma maneira também de experienciar a pessoa. Você vai agora pegar um tema do Evangelho, um tema leve. Foi me dando as dicas. Espere passar um tempo. Daqui 2 meses você vai fazer uma palestra. Estude bem o tema. Aí, mas eu passei 2 meses em agonia. Aí ele me deu um tema para falar. Bem-aventurados os misericordiosos. Não esqueço. Aí, olha, graças a Deus, assim me senti bem. Aí falei 25 minutos. Mais lendo também. Mas também deixei aquele monte de folha, não comprei mais caneta piloto, não é nada. E hoje estou aqui, graças à insistência de um amigo. Eu não sou melhor que ninguém, mas a vida vai acumulando experiência, não é? Então nós temos que qualificar o trabalhador, acima de tudo, e dar esperança que ele continue trabalhando. Rapidinho para irmos para o final do século XXI. Mediação de conflitos no centro espírita. Os grupos são indivíduos, olha o que disse o Sr. Allan Kardec nesta obra. Eu já vou falar da obra rapidinho. Os grupos são indivíduos coletivos que devem viver em paz. Em paz. Como os indivíduos, se realmente são espíritas. Se são espíritas, têm que viver em paz. E a gente vê às vezes é que um quer comer o outro, literalmente, no sentido de raiva, na casa espírita. Que é isso? E esse centro está desfocado. Só enxerga defeitos. Não vê virtude nenhuma. Ora, quem de nós não tem defeitos? Mas já temos algumas virtudes. Então, olhe as virtudes. Aceite as imperfeições. Se puder ajudar a pessoa, uma hora vai surgir uma oportunidade. Olha, meu amigo, você faz assim, age assim, ou fala assim. Quem sabe você possa mudar um pouquinho o foco. Entre você e a pessoa. Mas só usar o dom da crítica, não construo nada. Não faço nada. Eles são os batalhões, olha o que diz Allan Kardec, eles são os batalhões da grande falange. Ora, o que será feito de uma falange cujos batalhões se dividirem? Vai por água abaixo. Algumas pessoas veem no Espiritismo, um perigo para as classes pouco esclarecidas que, sem poder compreendê-lo em sua pura essência, poderiam desnaturar-lhe o espírito e fazê-las degenerar em superstição. Que responder-lhes? Tem pessoas que falam isto. Já não estamos mais no tempo dos párias, em que relativamente ao esclarecimento dizia-se, isto é bom para estes, isso para aquele outro.
A luz penetra sempre na oficina de trabalho, mesmo sob a choupana. À medida em que o sol da inteligência se ergue no horizonte e dardeja seus raios mais intensos, as ideias espíritas seguem esse movimento, o progresso. Progresso. Elas estão no ar e não é dado a ninguém contê-las. É necessário apenas dirigir-lhes o curso. A doutrina está aqui. Nós precisamos dirigir o curso dela, nós somos trabalhadores dela, somos aqueles que estão levando ela. É como se fosse um achote. Temos que carregar nas mãos para iluminar. Não colocar sob o alqueire. Iluminar, um candeeiro. É uma joia que a gente recebe nas mãos. Precisa polir ela, com os esforços pessoais e com os esforços coletivos. Porque ela veio para a humanidade, não para mim. Só. Então está aqui, ó. O ponto capital do Espiritismo, diz o Sr. Allan Kardec, todos os grupos falaram nisso. É o lado moral. Para o Centro Espírita moderno, esse é o ponto capital, o lado moral. Para o Centro Espírita que surgiu logo com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esse era o ponto capital, o lado moral. Para o Centro Espírita do século XXI, esse é o ponto capital, o lado moral. O lado moral. Eis o que é preciso, mesmo à custa de todo e qualquer esforço, fazer compreensível, e note-se que é assim que ele é visto, o Espiritismo, mesmo nas classes menos esclarecidas. Há uma expressão de Allan Kardec que ele fala na cidade de Bordeaux, quando ele visita o Centro Espírita de Bordeaux, que eu fiquei muito tempo matutando para entender. Porque a gente sabe que os espíritas em geral hoje, a maior parte são pessoas esclarecidas, né? Os frequentadores, pessoas que têm cultura acadêmica, pessoas às vezes até com uma certa estabilidade financeira, uma certa estabilidade. Mas ele diz para os espíritas de Bordeaux uma coisa que me soava incompreensível. Ele disse assim: o Espiritismo veio para o povo. E agora? Para o povo. Não há distinção de classes. Então cabe àqueles que chegam por primeiro, e somos nós, aqueles um pouco mais esclarecidos, ter essa consciência e traduzir o Espiritismo de uma maneira palatável para os que têm menos informações culturais, mais dificuldades materiais. Dizer a eles que eles também fazem parte dessa coletividade que nós fazemos e que o Espiritismo também é para eles, para todos. Então, cuidado com o elitismo nos centros espíritas. Isso é grave. Tornamos um centro espírita elitista. Para fazer palestra tem que ser doutor, tem que ser professor, tem que ser matemático. Não é? A semelhança de Jesus, que é o que parece mesmo, né? Nada disso. Qualquer um que tenha vontade, que se dedique a estudar, que tenha responsabilidade, que tenha noção de contribuição, quer contribuir, e que tenha a predisposição da direção da casa em ser acolhido nesse sentido, quer trabalhar. E a casa tem o dever de aprimorar o trabalhador, aprimorá-lo. Então tomemos cuidado com isso, o Sr. Allan Kardec está dizendo isso. Por esse motivo, o seu efeito moralizador já é manifesto. O Espiritismo não é uma teoria abstrata, que se dirige apenas aos sábios.
Ele fala ao coração, e para falar a linguagem do coração, não há necessidade de diplomas. Allan Kardec está falando isso. Que coisa impactante, né? Está falando isso aqui. Essa obra foi publicada em 1862. Aliás, essa obra foi publicada um pouco mais, mas era da viagem de 1862 que ele retratava. Ele publicou acho que em 63 ou 64. Para falar a linguagem do coração não há necessidade de diplomas. Fazei-o penetrar por esse caminho na mansarda e na choupana. Por isso que ele dizia que o Espiritismo veio para o povo. E ele realizará milagres. Milagres. Não é curiosa essa... Veja como o Espiritismo é cultura, né? Existem milagres? Aí é um universo de entendimento. Quem quer saber? Eu vou dizer onde está isso, na Gênese. Leiam lá. Prefiro que leiam lá. Conforme o entendimento que você der, existe. Conforme o entendimento que você der. Conforme o entendimento que você der, também não existe. Como não é o objetivo da palestra, vocês vão ficar pensando, tenho certeza que vocês vão estudar isso. Essa obra, eu gosto sempre de dizer, e recomendo a todo dirigente espírita ter na cabeceira, ler sempre. Todo centro espírita talvez tenha, mas está lá amarelado num canto, na biblioteca, ninguém abre. Viagens Espíritas em 1862. Allan Kardec fez 8 viagens ao interior da França. A primeira que ele faz é o segundo centro espírita fundado, que foi em Lyon, no bairro de Brotteaux. Ele é convidado para a palestra inicial. Ele vai. Lá o recebe à porta, está na obra, um operário com a sua esposa. Ele é o palestrante da noite, está retratado na obra, a palestra dele. Ele faz uma homenagem linda à mulher na palestra. Depois, em 62, ele faz a grande viagem. 20 cidades. Veja como o Espiritismo cresceu rápido, não é? Na França, à época. Ele sai por Lyon, faz um círculo, volta por Lyon. Na cidade que ele chegava, tal qual ontem, eu fui o palestrante, ele era o palestrante da noite. As palestras estão nessa obra. Quanto ensinamento! Que riqueza! Serve para hoje. Impressionante. Quando ele fala em Lyon, a primeira vez, nossa proposta é encerrar meio-dia. Ele diz assim, ele faz uma autoconfissão do que acontecia com ele na Sociedade Parisiense dos Espíritas. Ele chega a dizer assim: senhores, eu fui apunhalado pelas costas. O senhor Allan Kardec dizendo isso. Porque haviam espalhado na Sociedade Parisiense que ele estava vivendo à custa das obras que estava vendendo. Quando ao contrário, ele doou tudo o que ele tinha para produzir e publicar as obras. Então, para ver que as intrigas no centro espírita são antigas. Mas eu tinha uma dificuldade que eu também encontrei resposta, por isso que essa obra eu recomendo. Ele vai falar, por exemplo, lá em Bordeaux, dos 3 tipos de espírita, fica por ocasião. Mas eu tinha uma dificuldade. Uma vez no nosso centro, tinha uma palestrante lá que ela falava bem, até, mas ela tinha um cacoete, um vício. Toda a palestra ela dizia assim: porque nós somos os eleitos do Senhor. Eu dava uma vergonha em mim aquilo. Eu era o presidente da casa. Às vezes estava dirigindo ela, eu queria entrar embaixo da mesa. Eu não sou eleito de nada, vocês são aqui? Não. Não quero ver se tem algum eleito do Senhor relevante. E ela insistia naquilo. Aí começou a fraternidade no centro. O senhor não vai falar com ela? Sempre naquilo. Isso que ela fala é complicado. Aí até que um dia eu fui falar com ela. Falei: fulana, vem cá, na secretaria, conversei com ela assim. Você não acha assim, assim?
Mas eu não vejo por esse ângulo. Eu falei, pois é, mas é o seguinte, contei um pouquinho, deixa isso aí de lado. Ela deu uma melhorada. Mas é questão de um mês. Aí voltou a ser eleito do Senhor de novo. Aí levei para o doutrinário. O doutrinário decidiu, olha, vamos conversar mais uma vez com ela. Mas ela repetia na palestra várias vezes. Aquilo era uma coisa desagradável até. Aí eu fui encarregado de falar com ela de novo. Falei com ela de novo. Aí ela falou assim para mim, olha, já que vocês não querem que eu fale, eu vou embora da casa. Foi assim, taxativa. Eu não fiquei, minha irmã, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, senhora, você que sabe, eu era jovem, você que sabe. A casa tem uma norma, tem um departamento, foi pedido isso, eu conversei com você primeiro. Você é uma trabalhadora importante para nós. Agora, eu não posso dizer o que se deve fazer. Não, eu vou embora. E foi embora. Aí, dali pouco tempo, começou a formar duas correntes na casa. Um vinha para mim e dizia, você não vai ligar para fulana? É falta de caridade. É o centro espírita nos bastidores. Ele dizia, não sei, acho que não. Aí vinha outro e falou assim, não tem que ligar não, foi porque quis. Livre-arbítrio. Aí formou aquelas duas correntes, parecia um jogo. E eu fiquei, mas será que eu ligo, não ligo? Fiquei em dúvida mesmo. Aí estava lendo essa obra, encontrei a resposta. Nessa passagem de Lyon, na primeira palestra, ele diz assim, está falando sobre Allan Kardec, uma crítica me fazem, e a essa crítica eu dou inteira razão, a de que eu não faço nada para ir atrás das pessoas que me voltam as costas, mas eu me coloco no direito de fazer a minha defesa. Eu não vou atrás das pessoas que me voltam as costas por dois motivos. O primeiro é porque as minhas ocupações não me permitem. Interrompo o Sr. Allan Kardec agora. O que ele estava dizendo, ele tinha muito mais o que fazer para ir atrás da suscetibilidade ferida. Aí ele volta a falar. O segundo, porque para cada um que parte, há 1000 que chegam, eu me reservo a atender os que chegam. Ponto. Allan Kardec. Não é assim. Por isso que esse livro aqui é maravilhoso. Tenho certeza que os dirigentes vão estudar esse livro, inclusive em grupo. Maravilhoso. Prestemos atenção, para ir finalizando, na entrevista que Chico Xavier concedeu ao Dr. Jarbas Leone Varanda, e publicada no jornal Uberabense, o Triângulo Espírita, em 20 de março de 1977, veiculada no livro Encontro no Tempo, organizado por Hércio M.C. Arantes e publicado pela editora IDE, de Matão, em 1979. O amoroso Chico Xavier advertiu que é preciso fugir da tendência à elitização no seio do movimento espírita. A elitização do centro, cuidado. O espiritismo é para o povo. O espiritismo veio para o povo, ele repete Allan Kardec. É indispensável que o estudemos junto com as massas mais humildes, social e intelectualmente falando, e delas nos aproximemos. Precisamos nos aproximar das pessoas que têm carência material e moral. O centro espírita do século XXI tem que estar diante dessa proposta, que não é nova, mas ele precisa estar preparado. Se não nos precavermos, daqui a pouco estaremos em nossas casas espíritas apenas falando e explicando o Evangelho de Cristo às pessoas laureadas por títulos acadêmicos ou intelectuais. E aí a discussão é infindável.
Um quer saber mais do que o outro. Tá aqui, vou deixar a bibliografia, quem quiser anotar. A nossa proposta, meus irmãos, foi uma proposta simples, porque o assunto é inesgotável. Foi trazer esses fatos mais relevantes, mais importantes que acontecem no centro. Reserva alguns minutos para alguma pergunta. Os microfones estão à disposição. Eu vou aproveitar, você puder nos dar... Você tem saído para fora do Brasil. Então, quer dar uma pequeno flash, porque o tempo realmente é contrário a essas alturas, do que tu tem encontrado? Como é que tu vê o espiritismo lá fora, nos países onde tu andaste? Eu recebi, de fato, um primeiro convite, a primeira experiência minha foi ano passado, em setembro. Eu fiquei 15 dias na Suíça e na Áustria. Seminários, visitando vários grupos. E pela bondade do coração deles, já recebi a passagem, retorno em abril do ano que vem. Agora vamos estender a mais 2 países, Alemanha e Itália. Mas o que eu encontrei lá me emocionou muito. Porque os grupos espíritas no exterior, os centros espíritas, a maioria, 80% a 90% brasileiros. Mas é a proposta. O espiritismo sai do Brasil para o mundo. É a proposta do Cristo. Eles estão espalhados pelo mundo e lá eles formam os grupos. Nativos, ainda poucos. Mas já há em grupos 4, 5, às vezes 6 nativos. Mas eu fiquei emocionado porque como é difícil fazer espiritismo nesses lugares. Vocês não imaginam. Tudo custa. Tudo é caro. Eles não têm sede própria. Eles pagam aluguéis caríssimos em euro. É uma luta. Fazem entre eles mesmo aqueles quitutes e pizza, aquelas coisas, e levam para os eventos para ter renda, para pagar aluguel. Às vezes é distante. Pega-se um trem, vários ônibus. Os meios são muito bons de locomoção, mas são distantes. E a gente vê cada coisa cativante. Eu estive... Primeiro fizemos um seminário numa área rural de Zurique, num hotel de montanha espetacular, lindo. Nunca vi aquilo na minha vida, tão bonito. E lá tinham 80 pessoas, que é um êxito. Vi gente da Suécia, vi uma senhora da Suécia, vi gente da Alemanha. Tem um que canta, às vezes vem lá na Bahia, que é o Maurício Virgens, que é um tenor barítono, sempre às vezes anima lá a cidade de Valdo, ele mora na Alemanha, estava lá. Várias pessoas. No seminário não precisou tradução, porque tinha um cidadão da Alemanha, e tinha 5 ou 6, era 2 alemães, 3 suíços, e tinha uma italiana que veio e não falava o idioma. Então eles colocaram eles mais atrás, e eu falava, ele traduzia só para aquele grupo ali. E eu falava em português mesmo. Mas aí fui a Luzerna, por exemplo. Um grupo pequeno, emocionante. Tinha 15 pessoas. Mas recebeu a gente com alegria. Aquela coisa, sabe? Aí falamos naquele grupo. Tinha um nativo. Um pequeno. Cidade linda. Aí fomos a Chur, eles chamam de Chur, que é a capital administrativa, né, da Suíça. Outro grupo pequeno, 22 pessoas. Ávidos. A dificuldade muito é a tradução dos livros, né? Mas eles não sabem o que fazem para a gente. Aí fui falar em Zurique em 2 casas. Eu falei numa que me impressionou muito, chamada Maria de Magdala. 130 pessoas tinha na plateia. Tinha mais ou menos uns 8 nativos, né? Mas a dificuldade é grande. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, no Brasil tenho tudo. Aí é dia de palestra, eu olho para fora, está chovendo, falo, hoje eu não vou. Chovendo muito.
Que coisa. Às vezes eu sou trabalhador da casa. Está muito frio, hoje está menos de 0 grau, não vou. Tudo nas mãos, nada custa. Então isso me impactou muito, me emocionou muito. Nós fomos à Áustria, fizemos um seminário. O centro é uma porta para a rua. Você entra, é uma salinha muito pequenininha, onde eles colocam uma livraria. À esquerda é um salãozinho de palestra, tinha o quê? 10 cadeiras. E uma cozinhazinha que eles fazem ali. Né? Tudo difícil. Tudo difícil. Mas as pessoas interessadíssimas. Então a experiência foi rica nesse ponto, e eu fico lamentando quando as pessoas às vezes têm tudo e não aproveitam. Né? Fica aí uma lição para nós. É uma experiência. Agora irei, com a graça de Deus e a bondade deles, a Alemanha também e a Itália. Estaremos em Roma. E eu já estou emocionado, porque eu tenho escrito livros que falam muito de Roma, não é? Eu já estou emocionado desde hoje. Mas é isto. Mais alguma pergunta? Aproveitem. Perder a língua é a fome. Diga, Teles. Mais alguma pergunta? Diga. Você? Tá bom. Fui salvo por uma alma caridosa. Não houve intenção de acusá-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das coisas que eu tenho aprendido nessa minha vida é que eleva qualquer um para mais, e que eu acho que a gente nunca deve deixar de aprender e colocar em prática, né? É a gratidão. Gratidão para o marido, para a esposa, gratidão para os filhos que às vezes nos ouvem, há muito custo, mas nos ouvem. Gratidão a um amigo, a uma amiga que estende a mão, né? Porque não tem nada mais grave nesse sentido, do que a ingratidão. Aqueles que já têm um conhecimento como nós temos vão compreender a ingratidão. Vão até aceitar, mas vão sentir. Porque é nobre, o sentimento é do espírito, da alma. Então eu quero manifestar, não poderia deixar de deixar claro a minha gratidão por estar aqui. Ok? Desculpem a emoção. Encerramos por aqui. Vou ganhar até presente, olha, vejam só. Não é possível. Eles foram atrás do quindim. Meus irmãos, enquanto nosso irmão Francisco falava, nós convocamos 3 médiuns de materialização e materializamos os quindins. Nossa querida irmã Yara teve que sair de forma muito carinhosa, de transporte, mostrando... Vamos comer agora, depois ele não almoça. Então assim, Francisco, nós gostaríamos... Opa,
passar a palavra para o Teódosis agradecer, mas antes eu gostaria de, em nome de todos os trabalhadores da casa, também, assim, dizer que tu já és parte integrante da família Oscar José Pitã. Já está convidado já para mais vezes e autorizado até para o futuro presidente da casa para retornar aqui conosco. Tu falaste de gratidão, mas é exatamente esse sentimento que vem no nosso coração. Nós temos uma profunda gratidão pelo trabalho que tu vens desenvolvendo na doutrina espírita, na seara do Cristo, sendo uma verdadeira bateria humana, recarregando os nossos corações, trazendo de forma tão profunda, tão brilhante, o Evangelho de Jesus e nos empolgando a nos melhorarmos um pouquinho a cada dia mais, a conhecermos mais profundamente a doutrina espírita e vencermos as sombras que persistem aqui a colar nos nossos corações. Fica aqui os nossos mais sinceros agradecimentos, desejando que Jesus te abençoe e proteja, para que tu esteja inúmeras vezes, né, seu Teódosis, aqui conosco, noutras oportunidades, e que possa retornar em paz, com a consciência tranquila dos ceareiros do Senhor. Muito obrigado, Francisco. Muito bem. Vamos bater palmas. Nós gostaríamos de deixar uma pequenina lembrança, tentando materializar um pouco aquilo que a gente não consegue em palavras, que se passa no nosso coração. Já sou trabalhador do abrigo, viu? Obrigado. Tendo em vista o adiantado da hora, nós vamos então ser muito breves. O Francisco já é de casa, o presidente diz que é. E é, porque todos nós que estamos trabalhando pela doutrina com amor, com dedicação, somos de casa, né? O Centro Espírita é a nossa família. Então, ao ouvir o que o Francisco falou, me vinha que muitos de nós que assumimos compromisso com a doutrina espírita, muitas vezes deixamos de ser considerados na nossa família carnal, física, sanguínea, porque 2 e 3, vem cá, tu não tem mais nada o que fazer, tu não sai mais do centro espírita. Agora tu só fala em espiritismo. Agora tu... Não é mais ou menos isso que acontece? E a gente vai perdendo os do sangue, mas vai conseguindo outros da fraternidade. Desculpe, isso me ocorreu enquanto tu falava. Então a nossa família na realidade, é a do centro espírita. É a do ideal. É a que nós buscamos intensamente pelos sentimentos, é viver o Evangelho. Então, que Jesus te abençoe, tu faz parte da nossa família, esse pessoal lá da Áustria, da Alemanha, são da nossa família. A Joana fala dessa grande família, a Joana de Ângeles, dessa grande família, os laços que nos unem, vêm de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, mas o Espiritismo está agora nos fazendo entender isso. Vamos nos unir, vamos trabalhar, vamos fazer o Centro Espírita, a nossa casa, o mais agradável, o mais acolhedor, o mais fraterno possível. Foi isso que tu nos ensinaste, nos disseste, com Kardec, é claro. Então, muito obrigado, Deus te abençoe, vai em paz e que volte mais magro um pouquinho na próxima vez que tu vier aqui. Está muito barrigudinho.
Eu olhei para a barriga dele esquecendo da minha, mas eu não esqueci da minha, não. Meus irmãos, nós agradecemos do fundo do coração a presença de todos até essa hora aqui conosco. Agradecemos ao Francisco, desejamos um bom domingo, um bom retorno. Se algum médium vidente na plateia, provavelmente deva ter... Eu não sei, eu senti apenas a presença de alguém aqui próximo do Francisco, junto com o Dr. Pitã, que nos emociona muito. Um bom domingo a todos. Muito obrigado.